Com certeza você já deve ter se perguntado de que maneira eu posso cumprir o propósito de Deus na minha vida. Ou de que maneira eu posso descobrir qual é o propósito de Deus para minha vida e como eu posso caminhar em direção a isso. Se você tem uma dessas dúvidas, fica nesse vídeo, porque esse vídeo é para você. Fala, povo de Deus, tudo bem? Eu sou Alberto Almeida e esse canal aqui é a Embaixada do Reino, um local onde nós queremos formar Cristo na sua vida para que você se torne um embaixador do Reino dos Céus e aonde você estiver, o Reino de Deus se estabeleça através da sua vida. Se você ainda continua aqui nesse vídeo é porque você realmente quer saber como cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E sem enrolação eu já te falo logo de cara, a melhor maneira de servir o propósito de Deus para a sua vida é servindo ao seu próximo. Assim como Jesus fez, a missão dele foi vir aqui na terra e servir ao próximo, para que através deste servir, o reino dele se estabelecesse na terra. Mas servir ao nosso próximo é só praticar uma boa ação ocasionalmente? É quando talvez você está passando na rua e você vê alguém necessitado com fome e você se lembra que Jesus te disse para amar o teu próximo? Ou servir ao próximo vai muito além disso, que na verdade se torna um estilo de vida aonde as nossas ações irão refletir ao mundo o coração de Jesus? Quando nós decidimos servir aos nossos próximos, nós não só cumprimos aquilo que Cristo tem para nós, que é demonstrar o teu amor, que é levar o teu reino, mas praticamente nós nos tornamos aqui na terra as mãos e os pés de Jesus. As mãos que abençoam e os pés que levam a palavra. Imagina a sua vida como um rio de águas frescas que por onde passa leva vida, nutre aquele local e faz com que as flores floresçam. Assim é você na vida de alguém no qual você decide servir, conectando este coração ao coração de Jesus. E hoje eu quero passar para você 5 passos de como você pode cumprir e servir o seu próximo no seu chamado com Cristo. A primeira chave que você precisa entender para cumprir o seu propósito com Deus é encontrar oportunidades ao seu redor. Muitos de nós achamos que para cumprir o propósito de Deus precisa acontecer algo grandioso, nos tornarmos um super-herói ou até mesmo, quem sabe, Jesus Cristo se materializar na nossa frente, falar para nós, olha, o seu propósito é esse. Mas as coisas começam de forma simples, como essa, encontrar oportunidades ao nosso redor. Aonde você está, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, você consegue identificar locais, pessoas que necessitam de Cristo? Você já parou para analisar na sua igreja onde é que há necessidade de uma capacidade que você tem? Por exemplo, eu gosto de mídias sociais. Você já pensou naquilo que você gosta? Talvez você goste de mídias sociais assim como eu e você não identificou que na sua igreja há uma necessidade de alguém que conheça de mídias sociais para levar Jesus Cristo através das redes sociais. Ou talvez alguém para fazer uma abertura de culto. O interessante é que nós ficamos esperando coisas grandiosas, chamados grandiosos até nós, quando nós só precisamos entender a necessidade ao nosso redor. E uma passagem da Bíblia que me ilustra muito isso é a história de Davi. A Bíblia diz que, quando ainda criança, Davi foi ungido rei de Israel. Porém, mesmo sendo ungido, de imediato ele não se tornou rei de Israel. Ele tornou para o pasto, para cuidar das ovelhas, ele tornou para o cotidiano daquilo que era a vida dele. E assim como nas nossas vidas, nós também recebemos um chamado de Deus, só que nós não cumprimos o nosso chamado de imediato, assim como foi na vida de Davi. Após receber o chamado de Deus para as nossas vidas, nós tornamos para a nossa vida normal, nós tornamos para o nosso dia a dia. Só que se nós estivermos atentos àquilo que Cristo tem para nós, estivermos atentos ao nosso redor, às necessidades que nos cercam, nós iremos sim cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Olha só como foi com a história de Davi. Davi havia sido ungido rei de Israel, mas de imediato não se tornou rei de Israel e voltou para o pasto cuidar das ovelhas. Só que um certo dia, a Bíblia relata que o exército de Israel estava em guerra contra um exército inimigo
e ali havia um gigante chamado Golias. E naquele momento, os irmãos de Davi estavam nessa batalha. E o pai de Davi dá uma ordem para Davi. Olha, Davi, eu preciso que você vá até o campo de batalha levar comida para os seus irmãos. Qual era a missão de Davi naquele momento? Levar comida para os irmãos até o campo de batalha. Só que como nós já conhecemos essa história, Davi chega até o campo de batalha e vê o exército de Israel acuado de um lado, amedrontado, e de outro lado um gigante chamado Golias amedrontando o povo de Deus. E Davi se indigna com aquilo. A Bíblia fala que Davi fica irado com aquela situação. Mas aquela guerra era um compromisso de Davi? Todos nós podemos achar que não. Mas sim, aquela guerra era um compromisso de Davi. Só que muito tempo antes, Davi ainda não havia se posicionado porque não havia chegado o momento dele de se posicionar como rei. Só que naquela guerra, Davi vê o exército de Israel acuado. E eu fico imaginando o que deve ter passado na cabeça de Davi. Nossa, esse é o exército que um dia eu irei liderar, que está acuado, está amedrontado diante de um gigante. Será que eles não conhecem o Deus que eles servem? E naquele momento, observando aquela situação, Davi encontra uma oportunidade, que é a primeira chave do nosso caminho no propósito de Deus. Encontrar uma oportunidade. Creio eu que Davi deve ter pensado: eu vou me posicionar como um líder diante deste exército, ainda que realmente eu não seja o líder, porque as minhas ações vão determinar o modo que eu chego até o propósito que Deus tem para mim. Então Davi, diante daquele exército amedrontado, fala para eles: mas vocês vão deixar com que esse gigante fale assim da nossa nação? Vocês vão deixar com que ele afronte assim o nosso Deus? Então, mesmo ainda definitivamente não sendo rei, Davi se posiciona diante daquele exército amedrontado como um verdadeiro líder deve se posicionar. E nós sabemos que Davi vai lá, pega 5 pedras e derrota o gigante. Então, muitas vezes, o que falta na nossa vida é reconhecer as oportunidades que Jesus tem colocado ao nosso redor, nos posicionarmos naquilo que Ele tem para nós e caminhar diante daquilo que Ele nos prometeu. Assim como Davi fez, ainda que não fosse rei de Israel, diante daquele exército amedrontado, ele se posicionou como um verdadeiro líder deve se posicionar e derrotou aquela afronta que vinha contra a nação de Israel. A segunda chave que nós devemos usar para cumprir os propósitos de Deus para nossas vidas é usar os nossos dons e talentos. Você sabe no que você é bom, você sabe no que você tem para oferecer e muitas das vezes você fica com medo, você fica envergonhado de fazer aquilo que Cristo tem colocado na sua vida. Por muito tempo eu tive a vontade de servir a Jesus Cristo e sabendo mexer com redes sociais eu ainda tinha vergonha, porque eu dava desculpas que eu não tinha um local adequado, eu não tinha câmera adequada, não sabia falar direito, só que hoje estou eu aqui falando com você os passos para você alcançar o seu chamado com Cristo. E sabe de que maneira que eu estou falando? Com os mesmos equipamentos que eu sempre tive e com a mesma oratória que eu sempre tive. Nada mudou. Aliás, uma coisa mudou. Foi eu reconhecer a oportunidade e usar o talento que Cristo tem para minha vida e hoje aqui, como Davi fez diante daquele exército, me posicionar para falar de Jesus para você. Então use os seus dons, use aquilo que Cristo tem depositado na sua vida, mesmo que você tenha medos, reconheça a oportunidade ao seu redor, se posicione, caminhe, enfrente os medos e use os dons, os talentos que Cristo tem depositado na sua vida. Terceira chave para você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida é: sirva com excelência e com amor. Existe uma frase que para mim define muito bem isso. Caráter e qualidade você forma naqueles que querem servir. Agora, um coração de servo, isso vem de Deus, não tem como você formar. Isso é algo de Deus para a vida de cada um. A melhor coisa que nós podemos fazer para descobrir aquilo que Cristo tem para nós é ter um coração disposto a servir, de fazer com excelência, da maneira que Cristo tem depositado a vontade nos nossos corações.
Bora para a quarta chave, mas antes da gente prosseguir, eu gostaria que você comentasse aqui de que maneira você tem servido a Deus no seu ministério. Se você já encontrou seu ministério, como é que você tem feito isso? A quarta chave é: encoraje outros a servirem assim como você. Uma vez que você identificou a necessidade ao seu redor, você descobriu quais são os seus dons e talentos, você se dispôs com o coração de servir com excelência, você vai frutificar naquilo que Deus tem para sua vida, e isso será um reflexo para a vida de outros que serão encorajados através do que Deus tem colocado na sua vida. Seja um exemplo de quem Cristo é e demonstre isso aos outros, que crie um desejo neles de servir assim como você está servindo. E a quinta chave para você descobrir o seu ministério é: ore por aqueles que você serve. A oração é a chave mais poderosa que conecta pessoas. Conecta até pessoas que às vezes você não vê ou você não conhece. Conecta o seu coração a Deus e conecta o coração de Deus a essas pessoas. Até pessoas que não querem ser atingidas pela oração são atingidas quando você ora. Porque a oração é uma chave poderosa de Deus para alcançar o seu coração e o coração de outras pessoas. Então é isso, povo de Deus. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que através deste vídeo você tenha alcançado quais são os planos e propósitos de Deus para sua vida, e bora estabelecer o reino de Deus através daquilo que Ele tem depositado dentro de você. Falou e até o próximo vídeo.